Olá a todos. Essa é a nossa primeira aula referente às sensações térmicas. Esse assunto encontra-se na página 7 do nosso livro. Lembrando que vimos em sala de aula que a temperatura a gente mede através de um aparelho chamado termômetro. O termômetro ele mede a temperatura ambiente, a temperatura com que os corpos estão. É uma temperatura real. Lembrando que nós vimos que a temperatura está relacionada com o grau de agitação das moléculas. Quanto maior a agitação das moléculas, maior é a temperatura, ok? Então hoje a gente vai estudar um pouco sobre as sensações térmicas. A sensação térmica está relacionado com uma temperatura aparente, aqui não é real. Aparentemente você está com uma certa temperatura, mas se você for verificar no termômetro, vai medir uma outra temperatura. Calma, vamos prestar atenção. A temperatura aparente está relacionado com a combinação entre a temperatura do ambiente, certo? E a velocidade com que o ar está em movimento naquele momento. Vamos supor, por exemplo, que você está numa praia, tá? Se você está numa praia superlotada, a um certo horário, vamos supor às 10 horas da manhã, você está recebendo todo aquele calor. Por quê? O calor ele se propaga de um corpo de maior temperatura, que é o meio ambiente, para um de menor temperatura, que é o seu, tá? Então, a esse horário, se você está numa praia superlotada, vamos supor que a gente possa pegar um aparelho para a gente medir a temperatura, a gente possa medir a temperatura ambiente. E essa temperatura dê mais ou menos uns 35 graus, certo? Se essa temperatura der no aparelho, que é um termômetro, a gente vai medir a 35 graus, mas aparentemente você tem uma sensação que aqui naquele momento a temperatura seria de 40 graus, certo? Mas o que está acontecendo? Já que a temperatura aparentemente é maior, isso quer dizer que você está recebendo mais calor. Não está havendo uma circulação de ar, uma circulação de vento, fazendo com que aquela temperatura aparentemente seja maior. Um outro exemplo que podemos verificar também é essa segunda figura, onde o menino ele está recebendo uma certa quantidade de calor, certo? Uma certa radiação. O que acontece? Pela aparência dele, aparentemente ele está recebendo mais calor, tá? Mas isso é uma sensação que no momento que ele está sentindo, não que seja a temperatura real que ele está no ambiente, ok? Outro exemplo muito claro que a gente vê dentro de casa, que as nossas mães sempre fazem, né? A gente falar assim que a gente está com febre, tá? Quando a gente fala que a gente está com febre, a nossa mãe geralmente ela encosta as mãos na nossa testa, certo? E o que acontece? Se a minha temperatura é maior que da mão da minha mãe, o que vai acontecer? Vai haver uma transferência de calor para a mão dela. Isso vai ser uma sensação aparente, certo? É outro exemplo de sensação aparente, onde aparentemente eu estarei com febre, sim. Mas lembrando que para medir a temperatura dos corpos, precisamos usar o termômetro. O termômetro, que é o aparelho que mede realmente a temperatura dos corpos, tá? Na próxima aula, iremos ver o comportamento das moléculas em diferentes estados físicos da matéria. Até a próxima!